Empresa deve indenizar um candidato que passou por 24 etapas de entrevista e acabou não contratando o cara. E aí, vocês acham que é certo, que é errado? Vamos entender melhor essa história? Então vamos analisar aqui, matéria do site Migalhas. Vou ler aqui para vocês para a gente entender melhor, reagir a essa situação. Então vamos lá, empresa indenizará por não contratar, aprovado em 24 etapas de seleção. Após a aprovação em todas as etapas do processo seletivo, a empresa negou a contratação, candidato sem justificativa aceitável. A terceira turma do TRT da 18ª região manteve condenação de montadora de veículos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000 a candidato que teve contratação frustrada menos após a aprovação em todas as etapas de processo seletivo. Bom, pelo menos o cara ficou aí com um prêmio de consolação no valor de R$5.000 por ter passado em todas as etapas da entrevista. Vocês achando que isso daí remunera o tempo dele ou não, teve pelo menos um prêmio de consolação na justiça. Que, claro, deve ter demorado para isso acontecer, porque você não entra com a ação no outro dia, já tem uma decisão, né? Teve todo um tempo ainda que o cara gastou. Gastou com 24 etapas de entrevista e ainda mais o tempo do processo para receber 5 contos, né? Pelo menos recebeu alguma coisa. Na decisão, o colegiado considerou indevida a recusa da contratação sob a alegação de falta de aptidão oftalmológica. Após ser, mas aí, né, também, o que será que era a vaga que o cara se candidatou? De qualquer forma, se for alguma coisa que necessite, né, ter uma boa visão, vamos dizer assim, deveria ser em uma das primeiras etapas isso, né? E não o cara passar 24 etapas para chegar no final e falar, ó, foi falta de aptidão oftalmológica. Meu amigo, se isso daí é um requisito necessário, por que você já não coloca nas primeiras etapas, né? Após ser aprovado nas 24 fases do processo seletivo, o candidato relatou ter tido a documentação validada, chegando até a abrir conta bancária para recebimento do salário. No entanto, foi recusado pela empresa antes de ser convocado para o processo de integração, diante de reprovação em exame oftalmológico. A menos que o cara tenha feito o exame com o oftalmo, né? E sai do resultado bem depois, mas o que é difícil, porque você faz o exame e sai na hora o resultado, né? Então, muito estranho, acho que não caberia essa hipótese que eu acabei de levantar. Diante disso, pleiteou indenização por danos morais e lucros cessantes, vez que ele teria pedido demissão do emprego anterior em razão da contratação. Puta merda. Cara, se for real isso, às vezes nem sempre é real, né? Mas se for real, pô, aí dá dó, né? O cara ter pedido demissão, aí é muita sacanagem. Em defesa, a empresa alegou que a aptidão oftalmológica seria condição essencial. Então é o que eu falei, porra, se é essencial, porque você não pode ir na primeira etapa. A gente tá falando de um processo seletivo de 24 etapas, que se o negócio é essencial assim, você já tem que começar pelo que é mais essencial, não é verdade? Então, não faz sentido isso que a empresa está falando. Já que a função do empregado envolvia a condução de veículos. Também afirmou que a contratação não era garantida até a assinatura formal do contrato. Até aí, beleza, né? Até aí, beleza, mas agora dá essa desculpa esfarrapada aí, né? A primeira instância, o juízo negou o pedido de lucros cessantes ao entender que não houve comprovação do pedido de demissão em razão da contratação. É o que eu falei. É o que eu falei. Muitas vezes se alegam coisas dentro do processo que não é verdade. O advogado simplesmente alega isso daí para dar uma inflada no processo. Então ele fala, vamos tentar colocar aqui um pedido de lucros cessantes, né, e explicando para você, lucros cessantes é o que a pessoa deixou de ganhar num período. Então, por exemplo, no caso dele aí, que ele era empregado, falar, eu deixei de ganhar salário tantos meses porque eu pedi a demissão para entrar aqui e não entrei, então vocês têm que pagar aqui o período que eu fiquei desempregado, por exemplo, ou que eu estou desempregado. Seria mais ou menos isso daí, os lucros cessantes. E aí o advogado fala, vamos fazer esse pedido. Só que aí, se não tem a comprovação disso, né, você não vai conseguir, porque quando você vai pedir uma indenização dentro de um processo, você precisa comprovar o que você está pedindo, que você sofreu prejuízo. O valor desse prejuízo. E aí, se você não consegue comprovar o prejuízo e o nexo de causa, que é
o que está se discutindo aqui, o que o juiz está falando, não teve nexo de causa, porque você tem que comprovar. Não, eu pedi demissão. Eu pedi demissão, mas aí se você não comprovou, obviamente que tem que ser indenizado. Contudo, reconheceu a existência de dano, fixando a indenização em R$5.000. Ao analisar o caso no TRT, a relatora desembargadora Wanda Lúcia Ramos da Silva ressaltou a aprovação do candidato em todas as fases da seleção, concluindo que a recusa configurou violação à legítima expectativa de contratação. A decisão também levou em conta a teoria da perda de uma chance, segundo a qual é indenizável a frustração de uma oportunidade real e concreta de obter um benefício futuro. Aqui, indenização por perda de uma chance, se não ficou claro com essa redação aqui, é quando você perde uma chance a algo e a perda dessa chance, que ela precisa ser real, precisa ser muito efetiva, você recebe uma indenização não no valor total da chance que você perdeu, mas parcial. Um dos casos mais famosos que a gente tem, que se não me engano foi o primeiro caso, foi um caso no Show do Milhão. Lembra lá do Show do Milhão? Até hoje, né? Mas quando era com o Silvio Santos lá no começo, teve um cara que foi para pergunta de R$1 milhão. E acreditem, nenhuma das alternativas estava correta. E aí defenderam essa tese de perda de uma chance. Ele perdeu a chance de ganhar R$1 milhão, porque todas as alternativas, na realidade, estavam erradas. Por mais que tivesse uma alternativa correta lá, né, verificando, na verdade, as 4 respostas estavam erradas. Mesmo a que o programa estava considerando a resposta certa, na verdade era uma resposta errada. Então a pessoa poderia se confundir e não teria jeito de ganhar. E aí, em razão disso, deram uma indenização por perda da chance, o cara perdeu a chance, né, de ganhar R$1 milhão, proporcional à quantidade de alternativas que ele tinha lá no programa, que eram 4 alternativas, né, então 25% de chance para cada alternativa. O cara ganhou uma indenização de R$250 mil do SBT. Então, isso é a indenização por perda de uma chance, quando você tem uma chance muito real de conseguir alguma coisa, e aí, por algum motivo, você não consegue, né? A pessoa te lesa e você tem essa chance indenizada. É isso daqui que eles falaram. Ainda segundo a magistrada, a tese da empregadora restou prejudicada diante da comprovação de que o trabalhador possuía CNH válida e sem restrição quanto ao uso de lentes corretivas. Olha só! Então, nem esse negócio aí da visão do oftalmo cola, porque não tem nenhuma restrição na CNH. Simplesmente o cara, sei lá, desistiram de contratar, né? Teve uma mudança de estratégia orçamentária, de repente, dentro da empresa. Não dá pra gente saber. Bom, é foda, né? Mas 24 etapas para contratar um motorista. Será que era vaga para motorista? Não ficou bem claro, né? Falou que precisava dirigir e tal. Pode ser que não. Mas 24 etapas, vocês imaginam? Vocês têm que passar por 24 etapas de um processo seletivo. Aquela angústia, né? Aquela angústia, ansiedade para saber se vai ser aprovado e tal. E depois no final falarem que vão te contratar, se abrir até a conta no banco que pediram e aí não te contratarem, né? E ficar com um prêmio de consolação de R$5 mil. É complicado, né? Foda. O trabalhador brasileiro realmente, olha, não tem um dia de paz, né? Mas deixa aqui nos comentários, qual que é a opinião? Qual que é a sua opinião aí sobre essa matéria aqui que a gente acabou de analisar? Deixa aqui nos comentários que eu vou ver. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like, tá gostando dos vídeos aqui do canal? Se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.